Senhor, confiante que receberei a cura de tuas mãos para o prosseguimento da minha jornada terrena. Que assim seja. A nossa exposição de hoje está com a nossa amiga Laís. Boa noite a todos que estão aqui presentes na casa, todos que estão no canal do YouTube, assistindo a gente. Então, essa noite eu vou falar sobre um assunto muito parecido com outro assunto que eu falei aqui em outubro do ano passado, que foi no mês da evangelização, que a gente falava sobre alguns temas relacionados a isso. E o tema que era abordado naquela época, que foi dado a mim, ele era bem amplo. Ele se chamava Evangelizar na Visão Espírita. Então, como eu sou espírita, eu coloquei o meu ponto de vista nesse assunto, e um ponto de vista bem privilegiado, como eu sempre digo, porque eu comecei a evangelização muito cedo. Então, na época, eu falei sobre a importância da evangelização para iniciar e fortalecer algo que é muito importante, a fé. Porque é na evangelização que, como as nossas evangelizadoras aqui presentes, a gente fala que a gente planta a semente da fé e a gente cuida o início do desenvolvimento dela. Então, por que os temas são parecidos? Porque na época eu falei como a falta dessa semente ser plantada na infância afeta o jovem e, consequentemente, afeta o adulto, que se torna um homem de pouca fé. Então, hoje a gente vai falar exatamente o contrário disso. A gente vai falar do homem de fé, que é o tema do capítulo 9 do livro Pão Nosso, esse livro aqui, muito bonito, de capa dura, inclusive, que foi escrito por Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico. Então, esse livro tem capítulos bem curtinhos, né? Então eu vou ler para vocês fazendo alguns pequenos comentários. Então, ele diz assim: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas também os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Então, aqui eu abro um pequeno parênteses que é bem importante para explicar, com outras palavras, esse trecho. Então, o que o mestre diz aqui? Ele diz que os homens de fé não são aqueles que apenas compartilham e espalham com muita eloquência as palavras que ele diz, porque só falar não é suficiente. Também é necessário aplicar essas palavras no dia a dia, ou seja, não só falar, mas também fazer aquilo que a gente diz. Então, continuando, reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico surgirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o súbito valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Então, nessa parte aqui, o Emmanuel exalta a qualidade daqueles que usam esses conhecimentos da Boa Nova, ou seja, das palavras de Jesus, para resolver aqueles problemas do nosso cotidiano, aqueles normais que a gente tem no dia a dia, no trabalho, com os colegas, com a família, aqueles probleminhas que a gente reclama no final do dia para as pessoas na nossa casa. Mas também aqueles bem excepcionais, que são os que tendem a nos abalar mais. Em outras palavras, ele exalta aquelas pessoas que enfrentam as suas provas, desde aquelas menorzinhas,
aquele incômodozinho que a gente tem com um amigo, que a gente vai falar alguma coisa, a gente fala, não, deixa assim, tá tudo bem. E aqueles grandes que exigem que a gente pare um pouco, pense e diga, não, eu consigo fazer isso, tá tudo bem. Tudo isso a pessoa faz com base na moral do Cristo. Então, sem deixar que esses pequenos e grandes problemas abalem a fé, por mais que ela seja testada. Então, Emmanuel finaliza falando que, em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. Mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Então, por fim, além de escutar a palavra do Cristo, entender a palavra do Cristo, compartilhar a palavra do Cristo e usar isso no nosso dia a dia, a gente também tem que refletir sobre ela. Porque elas não servem apenas para guiar os nossos passos, para guiar as nossas ações, mas também para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. E isso exige a nossa introspecção. Exige que a gente reflita um pouco, que a gente se volte para nós mesmos, para compreender e fazer as mudanças que não são necessárias no nosso íntimo. Porque se a gente para ali no dia, não, peraí, eu não deveria fazer isso. Seguindo a ideia de Jesus, a moral cristã, eu não deveria fazer isso. Então, por que a gente pensou em fazer isso? Então, é isso que a gente tem que parar, pensar, refletir, para que a gente consiga mudar essas nossas primeiras atitudes, para fazer aquilo que a gente sempre fala muito, que a Cris principalmente fala muito, a nossa reforma íntima. Então, dessa maneira, a gente consegue entender o versículo da Bíblia que inicia esse capítulo, que inicia, acho que todos os capítulos, que também é um resumo de todo esse textinho que eu acabei de ler, que é uma fala de Jesus em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o homem de fé é aquele que possui bases sólidas para enfrentar a vida na terra e perseverar física, espiritual e moralmente enquanto está aqui. Bom, dito tudo isso, eu não tive muita escolha, além de reforçar algo que eu já falei naquela minha exposição de outubro do ano passado e que eu vou repetir agora. Então, assim, quem já ouviu, quem já estava aqui naquela época, vai ter a grande oportunidade, no caso, de escutar a minha bela interpretação dessa passagem bíblica, sem ter que ir lá no nosso canal do YouTube procurar de novo. E quem não ouviu, essa é para vocês. Então, a gente vai continuar em Mateus, né, no capítulo 8 agora, entre os versículos 23 e 27, em que há uma passagem que conta uma história bem popular, bem famosa, de quando Jesus entrou num barco e, para fazer uma viagem, os discípulos dele foram juntos. Ele entra, deita ali no barquinho, só que no caminho eles se deparam com uma tempestade muito forte, em que as ondas cobriam o barco de tão altas, assim, uma cena bem desesperadora, dá para imaginar. Mas o Jesus estava ali, tranquilo, de boas, dormindo, enquanto os discípulos dele estavam preocupadíssimos. Mas, se Jesus estava ali dormindo, de boas, por que a gente tinha que se preocupar com isso? Mas a situação só piorava, 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 até que um deles não se aguentou e foi lá e acordou Jesus, pedindo que salvasse eles, porque estava a situação muito complexa. Tipo, Jesus, não está vendo a tempestade, não está sentindo que o barco está se enchendo de água, faça alguma coisa. Então, Jesus acordou do seu soninho reparador, levantou calmamente e disse: "Por que temeis, homens de pouca fé?" E dito isso, ele simplesmente fez com que a tempestade cessasse em poucos instantes. É óbvio que os discípulos dele ficaram impressionados, disseram: "Oh, que homem é este, que até os ventos e os mares lhe obedecem?" E a resposta é bem simples: é um homem de fé. Então, a falta de fé leva a gente para caminhos tortuosos. A gente vai ficar lá no barco assim: "Meu Deus, a tempestade, meu Deus, o que a gente vai fazer?"
E diante da adversidade são aqueles que, estando num planeta de provas e expiações, como nós estamos, a adversidade é uma coisa que tem pra caramba. O homem de pouca fé fica com medo. Ele vai se acovardar, ele vai entrar em sofrimento, vai ficar, meu Deus, o que fazemos? E ele vai padecer. Enquanto aquele homem que tem fé busca forças naquilo que ele acredita e enfrenta com tranquilidade até mesmo os mares mais tempestuosos. Visto Jesus, que estava ali deitadinho, aí começou a ficar difícil, ok, parou a tempestade? Parou? Ok, continuamos. Então, é isso, um homem de fé. Só que da mesma forma que essa provação difícil pode acabar com a esperança daqueles que têm pouca fé, ela é capaz de fortalecer a daqueles que têm a fé mais fervorosa. Como diz Coríntios, isso eu citei naquele dia também, no capítulo 12, versículo 9 e 10, mas ele, no caso Jesus, me disse, minha graça te é suficiente, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder do Cristo repouse em mim. Por isso, por amor ao Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E essa frase, para mim, ela tem uma profundidade muito grande, né? Pois quando sou fraco, sou forte. Por que isso? Porque quando a gente fraqueja, quando a gente está lá numa situação muito difícil, mas a gente não desiste, é que a nossa maior força se sobrepõe. A força da fé. Porque é ela que levanta a gente quando a gente está naquela situação péssima, quando a gente cai, e ela nos guia de volta para o nosso caminho. Então, é essa fé que move montanhas, essa fé que faz milagres, está muito bem representada num filme. E, sim, eu sempre tenho que trazer uma referência que não seja de livro, né? Mas essa eu acho que não é novidade para ninguém, eu acho. Até porque é um filme bem popular, eu acho que... Não sei se acho que já passou na TV alguma vez. Se chama Superação, o Milagre da Fé. Que, inclusive, foi uma questão muito engraçada, vai dar na Globo segunda de noite. Né? E isso não foi planejado por mim, porque a exposição já estava pronta. Quando a gente viu a chamada hoje de tarde, a mãe está de prova, ela leu hoje de manhã. Né? Então, foi uma coincidência. Ou não. Então, se alguém não viu ou não lembrou pelo nome, eu vou fazer um resuminho aqui. E não vai ter muito spoiler, não dá para reclamar de spoiler, porque é um filme que fala sobre fé. Então, não dá para esperar uma grande reviravolta sem ser um milagre, né? Então, quem não viu, se interessar pela história, achar legal, vai poder ver segunda-feira. Eu não precisa nem de Netflix. Então, esse filme, ele conta uma história real, verídica, verdadeira, de um menino que estava lá brincando com seus amiguinhos, perigosamente, sobre um rio congelado, e o que tinha tudo para dar errado, deu. Né? O gelo rachou, quebrou, o menino caiu e ficou lá mais de 15 minutos na água congelante. Ele foi resgatado, mas foi dado como morto por mais de 1 hora. Tem um homem que fica lá fazendo massagem cardíaca nele, mas ele já estava dado como morto. Mas a mãe dele vai lá, e em um ato que alguns, dentro do filme, viram como de desespero, mas na realidade foi um gigantesco ato de fé, vai até o lado do corpo do filho, que já estava sem vida há mais de 1 hora, e ela ora fervorosamente, pedindo uma intervenção divina pela vida do filho adotivo dela. E após a oração que ela faz, eles realmente voltam. Os sinais vitais retornam, mas o menino fica num estado comatoso. Esse estado comatoso, ele foi dado como irreversível pelos médicos. Ninguém estava acreditando na recuperação dele, com exceção de uma pessoa, a mãe dele. E ela não saiu do lado daquele filho todos os dias que ele estava lá. E ela tinha uma fé tão grande, mas tão grande, que pouco a pouco, uma a uma pessoa se comovia e começava a acreditar também. E assim, no filme mostram que teve uma comoção nacional, assim, todas as
pessoas de todos os lugares orando por ele. E música e tudo mais, é muito bonito. Qual foi o resultado? O menino foi se recuperando, se recuperando, se recuperando, cada vez mais, até que ele voltou à plena forma dele, sem nenhuma sequela do acidente. Uma recuperação completa dessa situação que ele teve foi considerada impossível pelos médicos. Impossível para qualquer um que estava vendo a situação. Mas não era impossível para a fé. Aquela fé que, na pior das situações, nada é capaz de abalar, porque ela é construída sobre bases sólidas. E esse filme é só uma representação de algo que realmente aconteceu. Se vocês pesquisarem no Google, tem até reportagens da situação, tem vídeos que eles foram fazer em programas. Está lá, está tudo documentado na internet. Então, ele só mostra que nada é impossível. Eu sei que essa frase é meio clichê, né? Mas, realmente, nada é impossível para quem acredita. Para quem acredita de verdade no poder soberano de Deus. Para Deus, nada é impossível. Então, para finalizar essa história e essa pequena reflexão que a gente fez, para inspirar também, porque é sempre bom, eu vou ler para vocês as instruções dos Espíritos, chamada A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, que está no capítulo 19 do Evangelho, chamado A Fé Transporta Montanhas, item 11. Ele diz assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? Que amor será esse? A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem ao homem para o bem e é a base da sua renovação. É preciso, então, que esta base seja forte e durável. Pois, se a menor dúvida vier a abalá-la, que será o do edifício que construíste sobre ela? Então, constrói esse edifício sobre sólidas fundações, que a vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é atraente e contagiante. Comunica-se com aqueles que não têm, ou até mesmo que não fariam questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma. A fé aparente, no entanto, usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Tende fé com o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação. Filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Acreditai em suas promessas, mas sabei por que creio nelas. Segue nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para o atingir. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Nada, então, é impossível para Deus, como a gente tinha dito antes. Diante dos problemas ou daquilo que se considera impossível, não se desesperem jamais. Não coloquem impedimentos no que vocês podem ou não podem fazer diante da adversidade. Coloquem fé, porque a fé nos mantém fortes para enfrentar qualquer tempestade. Então,
Eu desejo para todo mundo uma ótima noite e uma semana iluminada com as bênçãos do nosso Mestre. Obrigada. Então, para encerrar essa reunião de hoje, né, que a gente possa orar por nós e por todas as pessoas que a gente coloca ali os nomes nas caixinhas, encarnados e desencarnados, e também aqueles que nesse momento a gente traz no nosso pensamento, no nosso coração. Mestre amado, não deixeis vacilar na fé. Que as injustiças humanas não nos inspirem a descrença, que em tudo vejamos a sábia vontade de Deus e que o louvemos em sua infinita bondade. Que as vozes que se erguem a serviço da incredulidade não nos fragilizem. Infelizmente, a nossa fé sequer ainda possui o tamanho de uma semente de mostarda. Queremos crer, Senhor. Auxilia a nossa incredulidade. Ampara-nos nos momentos de fraqueza e não nos deixeis à mercê de nossos titubeios. Se nossa estaca de luz. Não consintas que nos desvencilhemos de ti. A tua mão será o nosso cajado e os teus passos o nosso caminho. Que assim seja.